Madeira e Porto Santo estão referenciadas 203 árvores, isoladas ou agrupadas em pequenos núcleos, das quais 166 foram consideradas monumentais e 37 consideradas emblemáticas. Estas árvores correspondem a 51 espécies diferentes. Entre as mais representativas, gostaria de destacar espécies como o tilo, o plátano, as canforeiras, as araucárias, os dragoeiros, enfim, estas acabam por ser as mais representativas. Entre as mais altas temos um eucalipto, temos várias espécies de araucárias, um plátano, todas elas, neste caso o eucalipto, com mais de 64 metros. As árvores são os seres vivos mais antigos do planeta. Umas monumentais, outras emblemáticas e até centenárias, fazem parte da história natural da Madeira. É no Funchal que está concentrado o maior número de exemplares. A Quinta do Palheiro é a quinta na região autónoma da Madeira que apresenta o maior número de árvores monumentais. É de facto um espaço lindíssimo onde podemos encontrar um conjunto de árvores monumentais que importa conhecer. Gostaria de destacar nesta quinta a presença de uma espécie que é o Metrosidro excelsa. Trata-se de facto de um exemplar de grande porte, de caráter ornamental. É uma espécie extremamente resistente à salinidade, daí encontramos muitas vezes junto à costa. Outra espécie que merece relevo aqui na quinta é o tulipeiro, o Liriodendro tulipífera. Existem vários exemplares distribuídos pela quinta, de grande porte. Neste momento a árvore encontra-se despida, é uma árvore, uma caducifólia, é uma árvore de folha caduca. Mas esta árvore, quando daqui a uns tempos já estará, digamos, composta de folhagem, e é uma árvore extremamente bonita, com uma folha que tem uma forma curiosa, que parece uma t-shirt, e uma flor amarelo-alaranjada, muito bonita, semelhante à das magnólias. Aliás, esta espécie pertence à mesma família. Existem várias espécies de araucárias neste local, nomeadamente a araucária heterófila e a araucária biduili. Tratam-se de espécies extremamente resistentes ao vento. Além destas espécies, podemos encontrar ainda um conjunto de outros exemplares monumentais. Estou-me a lembrar de uma canforeira com mais de 30 metros, de facto um exemplar notável, que se destaca na paisagem por um verde claro, difícil de passar despercebido. Temos outras espécies como metis, temos um carvalho comum, temos ainda uma sequoia e um pinheiro de Canárias, também com um porte monumental. No Cote Inferior encontra-se um dos maiores núcleos de dragoeiros da região e até da Macaronésia. Localizam-se no Centro de Informação do Serviço do Parque Natural da Madeira, em São Gonçalo. O dragoeiro é uma planta muito emblemática. Em qualquer
local que esteja é sempre o símbolo daquele local. O dragoeiro, tal como eu disse, pela forma, pela ramificação, também pela sua história ao longo dos anos, sempre ouvimos falar que na sua utilização, no século XVI, por exemplo, em que foi feito um grande comércio da seiva do dragoeiro, que era o sangue de dragão, portanto denomina-se por sangue de dragão devido à sua tonalidade, quando em contato com o ar oxida e fica vermelho. E isso faz parte de uma mística que a população identifica-se muito. O exemplar com maior porte atinge 13 metros de altura. Não conseguimos observar dragoeiros em estado natural. Todos aqueles que nós conseguimos observar são já plantados ao longo dos anos, embora não seja uma espécie totalmente extinta, mas que em vias de extinção, porque de facto, ou pelo menos em risco de extinção, porque só podemos encontrar atualmente talvez uns 2 exemplares na Ribeira Brava, numa das encostas da Ribeira Brava, e a espécie também, para além do facto do comércio, que foi muito grande, também os temporais fazem com que os exemplares, os grandes exemplares, caiam com os grandes temporais, porque são plantas que muitas vezes estão nas rochas, vivem nas rochas. Mais perto do mar, uma enorme bela sombra com mais de 14 metros de altura não deixa ninguém indiferente. No Jardim Municipal do Funchal podemos encontrar vários exemplares emblemáticos e mesmo monumentais, destacando uma árvore que é a Bela Sombra. É uma árvore que tem o nome científico Phytolacca dioica e tem a sua origem na América do Sul. Na base do tronco da Bela Sombra já existe uma sumauma, já com alguma dimensão, e que estão as duas, digamos assim, em associação. E é uma característica bastante interessante. No concelho de Câmara de Lobos está situada a árvore mais alta da Madeira. Tem 64 metros. Na Quinta do Jardim da Serra, e no âmbito do levantamento que efetuámos, podemos encontrar a árvore mais alta da Madeira. Trata-se de um eucalipto globus, com 64 metros de altura e de 9,5 metros de perímetro. Trata-se de uma árvore imponente, com características únicas que impressiona efetivamente pelo seu porte. No mesmo local, existem ainda mais árvores de grandes dimensões e catalogadas como monumentais. Para além dos eucaliptos, podemos encontrar aqui na Quinta do Jardim da Serra um conjunto de árvores monumentais de bastante relevo, tais como o tilo. Temos um tilo com mais de 4,5 metros de perímetro, 2 carvalhos, também a rondar os 4 metros de perímetro, sendo que neste caso são carvalhos com uma altura bastante assinalável, um com 41 metros e o outro com 35 metros de altura. Temos ainda um plátano também com mais de 4 metros de perímetro, e um vinhático com um porte bastante majestoso, com cerca de 6,5 metros de perímetro. Partimos em direção à Calheta. Na freguesia do Paul do Mar, um exemplar de origem australiana distingue-se na paisagem.
um exemplar com cerca de 46 metros de altura e aproximadamente 5 metros de perímetro. É uma árvore monumental que, para além desse facto, ainda serve de referência e orientação para a navegação de pequenas embarcações. Estima-se que seja uma árvore centenária e que tenha sido plantada a quando a construção da moradia em 1915. Na Ponta do Pargo, freguesia mais distante da Calheta, há um plátano com história para contar. O local onde está implantada esta árvore é conhecido como o Largo da Placa e era um sítio que os populares utilizavam para jogar as cartas, para conviver, e havia uma família na localidade cujo um dos filhos emigrou para o Brasil e ficou muito tempo sem dar notícias. E então um dos seus irmãos pegou numa folha deste plátano e colocou numa carta e enviou-lhe, como a lembrar-lhe que nunca mais voltara e que nunca mais dera notícias. E o que é certo é que, passado algum tempo, o irmão regressou do Brasil. De conto em conto, uma outra história esconde o monumental Til, no sítio da Lombada dos Cedros, na freguesia da Fajã da Ovelha. Em termos de características físicas, tem cerca de 19 metros de altura e 16 metros de perímetro. Tem uma história curiosa associada a esta árvore. É uma árvore que estima-se que tenha mais de 200 anos e reza a história que há cerca de 100 anos atrás havia um homem que tinha por hábito aqui na zona furtar ovelhas na serra e escondia a carne das ovelhas escondia na sua habitação. E a dado momento esse homem foi descoberto pela população e acabou por encontrar refúgio aqui nesta árvore. Devido à sua copa frondosa e ao porte, conseguiu encontrar refúgio. Em plena Laurisilva e a mais de 1100 metros de altitude, encontra-se o Fanal. O espaço é caracterizado por árvores endémicas, com largas centenas de anos. Trata-se de facto de uma das zonas mais bonitas da ilha, onde é possível um contacto intenso com a natureza e o desfrute de paisagens deslumbrantes. É uma zona de utilização pública, de fácil acesso e localização. Aliás, esse foi um dos critérios também para a seleção dos exemplares deste trabalho. Neste local podemos registrar um conjunto de árvores notáveis da família das Lauráceas, que é dominante na floresta Laurisilva, nomeadamente o Til e o Loureiro. São árvores de grande porte que encontram neste local condições favoráveis ao seu desenvolvimento, sendo possível encontrar várias dezenas de exemplares de grande porte e notoriedade. Árvores centenárias e de grande dimensão, algumas das quais provavelmente já existiam a quando o descobrimento da Ilha da Madeira. Portanto, que se diga que estas árvores que temos vindo a falar ao longo do programa, bem como outras árvores e plantas que apresentam elevado interesse botânico e paisagístico, estão protegidas por lei, através de um diploma regional que determina que os cortes, os arrancos ou as transplantações destas árvores carecem de licenciamento prévio por parte da Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza. De passagem pelo Porto da Cruz, em Machico, destaque para uma araucária, com 52 metros de altura. Estima-se que seja o exemplar mais alto da Madeira. Está localizada na Quinta dos Leais. Já no centro de Machico, os emblemáticos núcleos de plátanos chamam a atenção. Terão sido plantados no século XIX. A Quinta do Santo da Serra é uma espécie de viveiro de árvores monumentais. A
Quinta do Santo da Serra está localizada na freguesia de Santo António da Serra, concelho de Mexico, a uma cota próxima dos 700 metros. É um espaço com cerca de 8 hectares e que atualmente pertence ao Governo Regional. Neste local podemos encontrar uma série de árvores monumentais emblemáticas que importa destacar, entre as quais um cipreste da Califórnia, um Cupressus macrocarpa, de grande porte, com mais de 6 metros de perímetro e 30 metros de altura. Temos ainda um tulipeiro bastante bonito, que é difícil de passar despercebido. É um tulipeiro com um valor ornamental bastante elevado. Tem mais de 8,5 metros de perímetro, aliás é uma das árvores com maior perímetro da região autónoma de Madeira. E tem mais de 38 metros de altura. Podemos ainda encontrar outros exemplares com porte assinalável, nomeadamente uma azinheira, uma criptoméria elegante, várias faias europeias, Fagus silvática e um olmeiro. Gostaria de referir que este espaço é um espaço bastante procurado não só pela população residente, mas também por todos os visitantes, que procuram aqui um espaço de lazer e de contacto com a natureza. Na freguesia do Caniço, uma tipuana marca a história da educação ambiental na Madeira. Foi plantada nos anos 20 do século passado. Uma tipuana monumental com cerca de 15 metros de altura e 3 metros de perímetro. Trata-se de uma espécie muito utilizada aqui na região como ornamental. Não só na região, mas aqui na região podemos encontrá-la em diversos sítios. É uma árvore que apresenta uma copa frondosa, com umas folhas amareladas, bastante bonita. E este exemplar em particular tem uma curiosidade, que foi plantado nos anos 20, quando uma atividade de educação ambiental, o que é um dado curioso e assinalável, porque demonstra já na altura uma consciência ambiental. As árvores surgem também associadas à toponímia. É um registro que perdura ao longo dos anos. Por exemplo, estou a me lembrar a Fajã dos Vinháticos, por exemplo, em que essa Fajã ficou com o nome de Vinháticos, porque de facto com certeza existiam muitos vinháticos naquela localidade. O Faial, a localidade, portanto a freguesia do Faial, também porque existiam muitas faias, Faia das Ilhas. Outros sítios, a Achada do Tilho, por exemplo, ruas como aqui no Funchal, a Rua do Tilho, muito conhecida e que de facto ficou com esse nome porque existiu com certeza um exemplar emblemático e que deu o nome à rua. A identificação das árvores monumentais e emblemáticas envolveu um trabalho de pesquisa na Madeira e Porto Santo. As características são recolhidas com equipamentos específicos que determinam a altura, o perímetro e outros dados considerados relevantes. Além da identificação botânica dos exemplares, a identificação da espécie, da família, da sua origem, foram obtidos determinados parâmetros dendrométricos com o objetivo de retratar as características físicas das árvores. Foram obtidos dados sobre o perímetro das árvores e sobre a altura total. Para tal, recorreu-se para determinar a altura das árvores a um hipsómetro, que é um aparelho que serve para medir a altura das árvores, e para obter o perímetro foi utilizada uma fita métrica. Depois também houve a recolha da localização geográfica dos exemplares, com recurso a um GPS, bem como a identificação dos limites administrativos onde os exemplares estavam inseridos, nomeadamente o concelho, a freguesia e o sítio. Logicamente também foi recolhido material fotográfico que ilustrasse estas características e pormenores que fossem mais relevantes. Este aparelho, para além de determinar a altura das árvores, permite também a obtenção de outros parâmetros dendrométricos, nomeadamente o diâmetro,
E basicamente, para determinar a altura das árvores, é fazer a diferença entre a leitura do topo da árvore, da flecha, e a leitura à base. Isto é, a diferença entre o topo e a base corresponderá à altura da árvore. A recolha ao longo do arquipélago está publicada em livro e em outros materiais didáticos. Neste trabalho foram catalogadas árvores de grande porte e ou longevidade, mas também foram utilizados outros critérios na catalogação dos exemplares, nomeadamente, para além da idade e do porte, a sua beleza, singularidade, importância ecológica, cultural ou histórica, árvores que fossem monumentos vivos, autênticos monumentos vivos que se destacassem das restantes e que, de certo modo, fossem representativas das localidades onde estavam inseridos. Outro dos critérios utilizados para a seleção das árvores foi também a facilidade de acesso e localização, preferencialmente em zonas de utilização pública. São ferramentas pedagógicas também, porque o objetivo do projeto um dos objetivos principais era, de facto, divulgar, promover todo o património florestal, natural e florestal da região. As árvores são apreciadas não só na floresta, mas também ao nível do planeamento urbanístico. Reduzem riscos de inundação e de poluição. De uma forma geral, são fundamentais para a saúde do planeta. Todos os dias são dias de proteger a nossa floresta. É, de facto, esta mensagem, este apelo que nós fazemos a toda a população local e mesmo aqueles que nos visitam, que conheçam e que possam proteger os nossos exemplares, as nossas árvores, que são as mais emblemáticas, mas toda a floresta. É importante ter presente que as árvores são dos seres vivos mais antigos do planeta. Já cá estão há muitos anos e têm uma presença incontornável na vida das pessoas, no dia-a-dia das pessoas. Daí fazer o apelo para que as árvores sejam respeitadas, sejam mantidas em bom estado de conservação, vivas e saudáveis e que seja possível dignificar a sua presença na nossa paisagem.